TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 19 de março. E nesta edição, o TCE pede esclarecimentos da Prefeitura sobre possíveis irregularidades da passagem do ônibus em Petrópolis. O município de Petrópolis entra com novos recursos contra a decisão dos uniformes. Prefeitura inaugura serviço de radiologia odontológica e amplia diagnóstico em saúde bucal. E o diálogo com o objetivo de destacar a Orquestra Voadora em Petrópolis. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta quinta-feira. E olha só, gente, no último dia 10, o município de Petrópolis entrou com novos recursos contra a decisão da Justiça que obriga o fornecimento de uniformes escolares a cerca de 39 alunos da rede municipal de ensino. Agora, o Executivo busca levar o caso às instâncias do Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, após o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manter a determinação que garante a assistência aos estudantes. Vamos acompanhar essa matéria, começando, é claro, o nosso Correio Político de hoje. Esse não é o primeiro recurso apresentado pelo município à Justiça. Em 2025, a Procuradoria-Geral de Petrópolis recorreu da mesma decisão, alegando que o cenário de calamidade financeira impede a distribuição e que tal medida impactaria o orçamento municipal, podendo trazer riscos ao funcionamento dos serviços essenciais. Nos processos atuais, a Procuradoria mantém o mesmo argumento apresentado e diz que os uniformes não são ferramenta essencial na vida escolar, pois não impedem os alunos de comparecerem à instituição de ensino, já que conseguem ir com roupas comuns. Além do mínimo existencial, o município sustentou que a Constituição Federal estabelece como obrigatoriedade na educação o material didático, transporte e alimentação e assistência à saúde, ressaltando que os uniformes não estão na lista e que a medida exigida pela Justiça se configura em desrespeito à administração municipal, além de violar a separação dos poderes. Por esse motivo, a Prefeitura contestou as decisões, pedindo um efeito suspensivo, e a Procuradoria ressaltou que é impossível conseguir efetuar a medida, tendo em vista os prazos estipulados pela Justiça, que determinou que os insumos deveriam ser entregues a partir do ano letivo de 2026, afirmando que o cumprimento gera riscos iminentes à população. O conhecimento dos novos recursos para o não fornecimento das roupas escolares gerou críticas por parte do Legislativo Municipal. A vereadora Júlia Casamasso expressou, através das redes sociais, que a sustentação de calamidade financeira não condiz com as ações do Executivo, que, segundo ela, já destinou quase 10 milhões de reais para uma empresa terceirizada de apoio à educação. A gente descobriu que só esse ano já foram quase 10 milhões de reais para a empresa terceirizada que opera o serviço de apoio na educação do nosso município. 10 milhões de reais na mão de empresa terceirizada. A parlamentar ressalta ainda que os insumos não são luxo. Educação pública é prioridade. Além dos trajes escolares, o município foi obrigado pela Justiça a ofertar materiais didáticos aos estudantes da rede municipal, sendo algo obrigatório conforme a Constituição Federal. E então, após a deliberação judicial que determinou a entrega dos itens básicos de forma completa a todos os matriculados a partir do ano letivo deste ano, a Secretaria de Educação encaminhou à Justiça, no dia 5 de março, um cronograma para a aquisição dos materiais. Perguntada sobre os recursos e a verba destinada à empresa terceirizada, a Prefeitura Municipal de Petrópolis não respondeu até o encerramento desta edição. E olha só, gente, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro determinou que a Prefeitura de Petrópolis e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, prestem esclarecimentos dentro de 15 dias sobre possíveis irregularidades no processo de reajuste da passagem de ônibus para R$ 5,90. O TCE vai examinar a legalidade do aumento e verificar se está de acordo com as planilhas de custos
E também vale destacar que a governança da bilhetagem e o cumprimento das normas municipais também serão analisados. A decisão partiu da análise de uma representação protocolada pela vereadora Júlia Casamasso, do PSOL, em conjunto com o deputado estadual Yuri Moura, do mesmo partido. Júlia já havia solicitado uma perícia técnica à 4ª Vara Civil de Petrópolis no ano passado sobre o mesmo assunto, pedindo que fossem auditados todos os elementos utilizados no cálculo tarifário. A gente teve, no último período, um aumento significativo na tarifa de ônibus, só que embasado por planilhas totalmente inconsistentes. Um aumento muito inflado no valor de depreciação dos veículos, que gira em torno de 90% o aumento. Uma das principais falhas apontadas pela parlamentar foi a quilometragem, que, segundo ela, estava quase inalterada se comparada aos anos de 2023 e 2025, mesmo com menor quantidade de veículos circulando. Conforme expresso no documento, a planilha apresentada pela CPTrans tinha como base elementos enviados pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, dando margem para erros e apontando a necessidade de maior atenção quanto à consistência dos dados. São inúmeras inconsistências nas planilhas que foram apresentadas e que, por si só, não justificam o aumento da passagem, até porque a gente teve uma queda no custo operacional do serviço de 16%. A análise do TCE, que culminou na decisão, levou em consideração as denúncias dos parlamentares sobre o procedimento, que, segundo eles, estaria com vícios que comprometem a legalidade e a transparência tarifária. Foram destacados a ausência de decreto regulamentar, a inexistência de um parecer do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes e a presença de inconsistências relevantes nas planilhas de custos apresentadas pela CPTrans, fato que já havia sido apontado no pedido de perícia da vereadora. Entre outras questões, a bilhetagem se encontra sob responsabilidade de uma entidade privada, o Cetranspetro, o que, de acordo com a Corte, pode configurar violação à legislação municipal. Diante do exposto, o órgão afirmou que os problemas apresentados ligados ao transporte público municipal não são uma questão isolada, apontando que tais situações fazem parte de uma raiz estrutural no modelo de concessão e na regulação dos serviços. Relembrando então o processo que trata de novas licitações do transporte na cidade, que deveria ter ocorrido ainda em 2025. Um verdadeiro descaso com a população que anda de ônibus todos os dias. E quem faz a planilha, quem fornece esses dados, são as empresas de ônibus. Quem faz a auditoria desses mesmos dados? As próprias empresas, através da Cetranspetro. Sendo assim, a Prefeitura vai ter que esclarecer a incoerência entre a quilometragem declarada e a efetiva capacidade operacional da frota, o aumento injustificado nos valores estimados para aquisição de veículos, a operação de veículos acima da idade máxima permitida pela regulamentação municipal, os aumentos desproporcionais nos custos de depreciação e remuneração de capital, a manutenção de tarifas elevadas, apesar da redução dos custos operacionais e fixos. Tá muito caro, porque, por exemplo, eu morava em Brasília e a passagem lá era R$3. Aqui eu tô pagando o dobro para um ônibus só. Daqui até Correios eu acho justo, porque agora daqui ali no Florida eu acho caro, porque eu vou a pé e volto a pé, né? Eu acho caro. Daqui ali fica puxado, fica bem puxado mesmo. Para Amanda, outra questão que não justifica os valores é a qualidade dos ônibus. A questão das ruas, tipo, cheio de buraco, e o ônibus não corresponde a isso, a gente poder pagar passagem, porque tem ônibus que, por exemplo, o banco, às vezes alguns estão quebrados, janela também não funciona. A Prefeitura de Petrópolis deve informar também as inconsistências nos dados de bilhetagem, acessos aos terminais e auditoria realizada pelo Cetranspetro, a inclusão de repasses indevidos na planilha tarifária comparada à legislação municipal, a inobservância das exigências formais previstas na Lei Orgânica Municipal para reajuste tarifário.
Além disso, deve ser esclarecido a ausência de uma manifestação prévia obrigatória do Comutran, o afastamento imotivado de um precedente administrativo estabelecido pelo Decreto número 562 de 2023, a indevida substituição do ato administrativo pelo cumprimento do direito de decisão judicial sem edição de decreto, e, por último, a omissão em informar ao juízo a legislação municipal pertinente, comprometendo a execução da decisão judicial. A Prefeitura de Petrópolis, por sua vez, informou que a quilometragem do sistema se manteve praticamente estável, mesmo com a redução da frota em razão do aumento de produtividade dos veículos. E esclareceu que, na época, se posicionou de forma contrária ao reajuste da tarifa, considerando os problemas operacionais ainda apresentados pelas empresas, como falhas na prestação do serviço e irregularidades nas viagens. E reforçou que o cálculo tarifário seguiu critérios técnicos previstos na legislação vigente e na metodologia adotada pela CPTrans. Já em relação ao Comutran, salientou que se trata de um órgão de caráter consultivo, não sendo responsável por deliberações sobre reajuste tarifário. E para poder encerrar o nosso correio político de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a Câmara Municipal de Petrópolis. Isso porque a Casa Legislativa promulgou a Lei nº 9.205, que estabelece a instalação de um ponto de atendimento médico emergencial no circuito de esporte e lazer da Avenida Barão do Rio Branco, aos fins de semana e feriados. Essa medida garante mais segurança aos frequentadores que utilizam o espaço para a prática de atividades físicas, como caminhada, corrida e ciclismo, especialmente nos períodos de maior movimentação. O atendimento deverá contar com um profissional de saúde habilitado, equipamentos de primeiros socorros, desfibrilador externo automático, sistema de comunicação de emergência e identificação visível para fácil acesso da população. Também está prevista a aferição de pressão arterial como ação preventiva. O funcionamento será concentrado principalmente entre as 6 horas da manhã e a 1 hora da tarde, podendo ser ajustado também conforme a demanda e a orientação da Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa de autoria do vereador Dudu reforça a importância da prevenção e do atendimento rápido em casos de emergência, contribuindo para salvar vidas e incentivar a prática de atividades físicas com mais segurança na cidade. A lei permite também que a implantação do serviço ocorra por meio de recursos do município, convênios com órgãos públicos como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, além de parcerias com entidades e empresas privadas. E com essas informações, encerramos o Correio Político de hoje. E olha só, gente, agora nós vamos falar de um tópico que vem afetando muitas pessoas. A gente já trouxe aqui algumas denúncias sobre a questão de buracos em vias da cidade. A gente está observando diversas falhas nessa questão, muitas das vezes do asfaltamento, em outras partes com outros tipos de piso, e a gente tem algumas intervenções sendo realizadas no município. Essa semana foi encerrada aquela intervenção na frente do Hipershopping e agora uma outra obra está sendo realizada em uma região próxima, ali também na Rua Teresa. Nós, inclusive, já estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Jonathan Jores, que vai trazer mais informações sobre essas obras aqui no município de Petrópolis. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta pra gente qual é a rua que está tendo essa intervenção e como é que está acontecendo essa interdição. Boa tarde para você mais uma vez. Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, realmente é mais a Prefeitura dando continuidade no trabalho das intervenções, como você já adiantou, e dessa vez essa intervenção está acontecendo na Rua Prefeito Ari Barbosa, que fica ali próximo da Rua Teresa, né? Na verdade, fica na região da Rua Teresa, para quem não sabe, fica ali aquela loja Casa Verde, que é muito tradicional aqui no município de Petrópolis, então acaba se tornando um ponto de referência, né? Aquela rua que você desce de um lado e você já sai logo ao lado, né? Então, uma rua bem curtinha, enfim. É a Rua Prefeito Ari Barbosa, que fica ali no centro de Petrópolis, próxima ali à região da Rua Teresa. Enfim, é claro, ela está interditada para acesso de veículos, mas para os moradores e para pedestres, de uma forma geral, ela tá liberada, né? É claro. Enfim, ela está interditada em mão dupla e com acesso invertido. E o trecho próximo à loja Casa Verde, como eu falei, né, tá fechado e o acesso à via está sendo feito pelo trecho
que antes da interdição era usado como saída dos veículos. Então tá ao contrário, né? A gente entrava ali em frente à Casa Verde, né? E saía do outro lado. Agora não, a gente está entrando do outro lado e saindo pela Casa Verde. Mas, apesar disso, está interditado para veículos com acesso apenas a moradores e pedestres. Enfim, os motoristas que estão na Rua Teresa e precisam voltar ao centro, precisam ir até o Hipershopping, né? Que fica lá mais pro alto da serra, e utilizar a Rua Doutor Saep até a rodoviária ou Visconde do Bom Retiro. Então você que está passando pela Rua Teresa precisa descer toda a Rua Teresa, né, sentido alto da serra, fazer aquela volta ali próximo ao Hipershopping e acessar ali a Padre Feijó e depois seguir para a Rua Doutor Saep, já na região do Morém, chegando ali próximo da Defesa Civil, inclusive, e aí sim você retorna ali para Visconde do Bom Retiro, ao lado ali da Rua da Feira, e você já consegue chegar novamente, né, a Aureliano Coutinho, já no centro de Petrópolis, próximo ali da Rua Teresa. Enfim, o motivo dessa interdição, Hugo, é que a via vai passar por obras de manutenção de rede pluvial pela Secretaria de Obras e será liberada ao trânsito de veículos após a conclusão dos trabalhos. Hugo, como você já tinha adiantado, as obras no Hipershopping eram pelo mesmo motivo, né? Ali tinha sido... Aquela região foi alvo ali de recentes problemas relacionados a alagamentos, né? Quando chovia muito aqui no município de Petrópolis, ali em frente ao Hipershopping sempre ficava alagado, sempre ficava aquele acúmulo de água que não é legal aqui para os moradores. E aí, por isso, eles fizeram essa obra. E agora eles estão fazendo essa manutenção na rede pluvial em outro local, no caso na rua Prefeito Ari Barbosa, como eu falei, em frente ali à Casa Verde. Enfim, e uma coisa interessante, né, que você também já havia citado, a gente tem abordado diversos assuntos relacionados aos problemas de manutenção nas ruas. Recentemente, né, nossa repórter Evelyn Carvalhais fez uma matéria sobre os problemas na Coronel Veiga, na Avenida Portugal. Enfim, a gente segue acompanhando todas essas questões de manutenção nas ruas, de buracos que se abrem nas vias, e segue atualizando esse trabalho da Prefeitura na parte de manutenção das ruas. Volto com você. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado pelas suas informações. Como o nosso público pôde observar, a gente colocou uma imagem mostrando de como é que está sendo a interdição ali no local. É um local bem conhecido, tem uma grande movimentação, aparecendo na tela mais uma vez para vocês. Essa é justamente a entrada da rua, a parte que está interditada. Ali a gente pode observar a Casa Verde, tem alguns estabelecimentos comerciais, mas então o nosso público já está informado de como que faz o acesso nesse momento de manutenção. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações e também, é claro, pela sua participação em mais um Correio Petropolitano Debate. Mas agora, mudando de assunto, gente, a Prefeitura de Petrópolis inaugurou nesta terça-feira o serviço de radiologia odontológica Dr. Ekner Antônio de Andrade, um novo espaço que fortalece a rede de saúde bucal do município e amplia a capacidade de diagnóstico para a população. O serviço foi instalado no Centro de Especialidades Odontológicas do Centro, localizado na rua Monsenhor Bacelar. Estamos aqui no Centro de Odontologia de Petrópolis, na Monsenhor Bacelar, inaugurando esse equipamento de radiologia odontológica para o município de Petrópolis. A iniciativa representa um avanço na organização da rede de saúde bucal, tornando os atendimentos mais eficientes e ampliando o acesso da população a exames essenciais para a prevenção, diagnóstico e acompanhamento de diversas condições odontológicas. Hoje a gente tem uma fila, porque as radiografias são feitas uma a uma, cada dente individualmente. A diretora do Departamento de Odontologia da instituição, Alessandra Montenegro, destaca que esse problema tende a ser amenizado com um novo equipamento de radiografia panorâmica instalado no local, que permite a realização de exames com mais precisão e agilidade, contribuindo diretamente para a qualificação do atendimento odontológico na rede pública. Nós tínhamos que fazer um dente de cada vez. Agora, com esse novo equipamento, a gente consegue agilizar o resultado, facilitar a vida de quem trabalha e também do paciente que vem aqui e precisa desse serviço. O serviço leva o nome do cirurgião dentista Dr. Ekner Antônio de Andrade, profissional que teve papel fundamental na construção da política de saúde bucal do município. Ele foi o fundador do primeiro Centro de Especialidades Odontológicas da Prefeitura de Petrópolis, iniciativa criada 6 anos antes da portaria do Ministério da Saúde, que instituiu oficialmente esse modelo de atendimento em todo o país. Gente, com essas informações nós encerramos o nosso primeiro bloco e vamos agora para um rápido intervalo.
Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos agora para a nossa previsão do tempo. Gente, já estamos agora nesses últimos momentos do verão. E é claro, a gente quer saber como que vai ser o dia de manhã, se a gente vai ter alguma mudança considerável nas temperaturas ou, é claro, também nas condições climáticas. Para saber mais sobre isso, nós estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que vai contar justamente essas informações para a gente. Boa tarde, Toledo, tudo bem? Conta para a gente, como é que vai ser essa previsão de sexta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura?
Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Como você mesmo disse, reta final do verão. É claro, porque o verão se encerra agora no sábado. E agora essa semana, a última semana, tem sido bem a cara dessa estação. Afinal, tem tido bastante calor em todas as cidades da nossa região de cobertura. Bem ao contrário do que a gente viu na última semana, onde teve uma ação de uma frente fria em toda a região sudeste, que, é claro, abaixou as temperaturas aqui em toda a região sudeste e, é claro, trouxe bastante chuva também. Mas agora falando da previsão de sexta-feira, amanhã em Nova Friburgo, a temperatura vai ser bem parecida com hoje. O dia vai ser de sol com algumas nuvens com chuva passageira. À noite, com muitas nuvens, mas com tempo firme. Os termômetros vão variar entre a mínima de 17 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia vai ser chuvoso, mas em alguns momentos o sol pode aparecer entre as nuvens. As temperaturas vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 23 graus. E aqui em Petrópolis, assim como em Teresópolis, o dia vai ser de sol com algumas nuvens. Além disso, pode chover rápido durante o dia e também durante o período da noite. Os termômetros vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus. Agora indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a sexta-feira vai ser de sol, mas também pode chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas vão variar entre a mínima de 20 e a máxima de 26 graus. E para finalizar nossa previsão do tempo, em Três Rios, a sexta-feira também tem previsão de ser chuvosa, principalmente no período da tarde. À noite, o tempo volta a ficar firme. Os termômetros vão variar entre a mínima de 21 e a máxima de 26 graus. Ou seja, algo bem típico do que a gente sempre costuma ver aqui na nossa previsão do tempo, né? As temperaturas nas cidades da região serrana bem parecidas e, é claro, as cidades da região centro-sul do estado, Três Rios e Paraíba do Sul, com as temperaturas mais altas em relação às cidades aqui da região serrana. É verdade, Toledo, a gente pode observar, é claro, essa diferença nas temperaturas, mas vale destacar que a gente também observa uma diferença entre a temperatura esperada para hoje, quinta-feira, e para amanhã, sexta. A gente pode observar uma queda de mais ou menos 2, 3 graus em todas as cidades da nossa região de cobertura. Então, a gente observa, é claro, o verão se despedindo aos poucos. O verão, de acordo com a pesquisa rápida que eu fiz aqui, acaba amanhã 11h45 da manhã. Então, a gente já está nessa reta final, faltam menos de 24 horas para o final dessa estação. Então, tem que aproveitar enquanto está durando, Toledo. Mas, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, um levantamento da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro mostrou um cenário preocupante. A maioria das vítimas de violência no estado são mulheres. Somente em 2026, até o dia 17 de março, mais de 12 mil casos já haviam sido registrados nas unidades de saúde e cerca de 75% dessas vítimas são justamente do sexo feminino. Os dados fazem parte do painel de violência interpessoal, uma plataforma digital que reúne notificações feitas por profissionais de saúde em todo o estado. Nesse ano, já foram mais de 9 mil casos de violência contra mulheres. Em 2025, esse número ultrapassou 59 mil registros, representando cerca de 73% das ocorrências. E quando a categoria é violência física, os números continuam altos. Em 2026, mais de 5 mil mulheres foram atendidas após agressões, o equivalente a mais de 75% dos casos. Além disso, a violência sexual também chama atenção. Só nesse ano, mais de 1.000 notificações contra mulheres foram registradas, o que representa 88% do total. Segundo especialistas, esses números podem ser ainda maiores. Isso porque muitas vítimas não denunciam, principalmente nos casos de violência psicológica, ameaças e assédio. A orientação é que mulheres procurem as unidades de saúde, onde deverão receber acolhimento e encaminhamento para a rede de proteção. Isso é um fator muito grave, porque nós temos uma sombra
na assistência dessas mulheres, uma invisibilidade, e nós precisamos trazer luz a essa pauta. O painel também mostra que crianças e adolescentes estão entre as vítimas, principalmente em casos de violência sexual. A Secretaria de Saúde reforça que o atendimento nas unidades é sigiloso e não substitui a denúncia, mas garante o início do acompanhamento e da proteção às vítimas. Se nós não gerarmos vínculo dessas mulheres com as nossas unidades de saúde, com os nossos profissionais, nós não começamos a cadeia do cuidado para essa mulher. E essa mulher, ela não vai se sentir segura e muitas vezes ela é revitimizada. A orientação é que sempre que possível, a ocorrência também seja registrada na delegacia. Em casos de risco, os serviços de saúde acionam os órgãos de proteção, como o Conselho Tutelar e a Segurança Pública. O objetivo é ampliar o acolhimento e fortalecer o enfrentamento à violência em todo o estado. E em parte dessa resposta à situação preocupante que a gente acabou de observar, a campanha Não Fique Calado alerta para o aumento das agressões contra as mulheres em dias de partidas de futebol masculino. Nós vamos acompanhar agora um outro material que também é relacionado a essa questão do mês das mulheres e desses dados preocupantes que são registrados, mas agora fazendo justamente referência a esse tópico que é muito complicado e, assim, é inacreditável. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em dias de jogo de futebol masculino, a violência contra a mulher pode aumentar mais de 23% nas grandes capitais. Diante dessa realidade, a Universidade Estácio lançou a campanha Não Fique Calado. A iniciativa inclui um site com informações sobre como identificar violência doméstica e orientações sobre como denunciar. A plataforma inclui serviços gratuitos oferecidos pela instituição, como orientação jurídica nos núcleos de práticas jurídicas e atendimento psicológico nos serviços escolas, com atendimentos realizados por alunos e supervisionados por profissionais. A campanha também busca envolver toda a sociedade no debate. Além de orientar mulheres sobre como buscar ajuda, o movimento convida os homens a participarem da discussão e atuarem no combate à violência de gênero, com uma versão preparada especialmente para o público masculino, com informações e orientações sobre como os homens podem atuar como aliados na proteção das mulheres. No site da campanha, o público encontra cartilhas educativas e conteúdos produzidos por estudantes, que explicam os diferentes tipos de violência e os caminhos para pedir ajuda. É muito importante que as pessoas não se calem, ajudem a denunciar, mas também aprendam seus direitos e saibam como se colocar numa situação como essa. Além do ambiente digital, a campanha também está sendo divulgada em telas de mídia instaladas em elevadores de condomínios residenciais e comerciais, ampliando o alcance da mensagem. Em Petrópolis, a Estácio também oferece atendimento e orientação à comunidade no campus localizado no bairro Bingen. E agora mudando drasticamente de assunto, somente entre janeiro e março deste ano, pelo menos até esse ponto de março, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro já realizou mais de 5.900 resgates de animais, de acordo com o informativo da corporação, que foi divulgado no dia 13 de março, o Dia Nacional dos Animais. As cobras, cães, gambás e gatos são as espécies mais resgatadas no estado fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, no mesmo período do ano passado, foram mais de 5.000 salvamentos, um número menor que os 5.900 registrados neste ano, demonstrando o aumento da demanda por este tipo de atendimento. Em 2026, mais de 1.250 cobras, 1.200 cães, 1.198 gambás e mais de 900 gatos foram resgatados por militares da corporação. Ao longo de todo o ano passado, quase 27.000 animais foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros em diferentes tipos de ocorrência, desde salvamentos em áreas urbanas até resgates em ambientes de difícil acesso. Cada um desses resgates evidencia a importância da conscientização e do respeito à fauna, destacando a necessidade de preservar e proteger todas as espécies. E agora, partindo para a área da saúde, o Brasil entrou em alerta máximo por causa do aumento dos casos de sarampo nas Américas. A preocupação é evitar que surtos registrados em outros países cheguem justamente ao Brasil.
Nos 2 primeiros meses de 2026, o continente americano já registrou 7.145 casos de sarampo, quase metade de todos os casos confirmados em 2025, quando foram contabilizadas 14.891 infecções e 29 mortes em 14 países. No Brasil, o primeiro caso deste ano foi confirmado na semana passada. Um bebê de 6 meses, na cidade de São Paulo, contraiu a doença durante uma viagem à Bolívia. Apesar disso, o país ainda não corre risco de perder o certificado de área livre, já que não há transmissão sustentada do vírus dentro do território nacional. Em 2025, foram confirmados 38 casos. O Ministério da Saúde reforça que a vacinação é a principal forma de prevenção. O calendário do SUS prevê 2 doses. A primeira aos 12 meses com a tríplice viral e a segunda aos 15 meses com a tetraviral. No ano passado, 92,5% dos bebês receberam a primeira dose no Brasil, mas apenas 77,9% completaram o esquema vacinal na idade recomendada. A orientação é que todas as pessoas de até 59 anos, sem comprovação das 2 doses, procurem se vacinar. Outro ponto de atenção são as viagens internacionais. Segundo o Ministério da Saúde, eventos de grande porte, como a Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, que são países que enfrentam um aumento de casos, podem contribuir para a disseminação do vírus. Por essa razão, a Anvisa já começou a divulgar alertas em aeroportos e portos para reforçar a importância da vacinação antes de viajar. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo e depois a nossa entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui
dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e agora estamos aqui ao vivo com o Tiago Rodrigues, que veio conversar um pouco com a gente sobre a Orquestra Voadora. Boa tarde, Tiago, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui. Prazer te receber aqui
E antes da gente começar a entrar no nosso assunto da nossa entrevista de hoje, falar sobre a Orquestra Voadora, queria que você fizesse uma pequena apresentação de quem você é para o nosso público. Então, meu nome é Thiago Rodrigues, eu sou trompetista e um dos fundadores da Orquestra Voadora. Eu acho que a gente já pode partir justamente para o nosso assunto principal, que é justamente a Orquestra Voadora. Mas antes da gente falar tanto sobre a história, eu queria que você explicasse justamente o que é esse espetáculo, o que é essa orquestra. Então, a Orquestra Voadora, né, ela é uma fanfarra, né, uma brass band, que a gente chama, né, que foi criada para tocar nas ruas, né, nas praças, nas esquinas, né, e acabou ganhando também os palcos, né. Então, a apresentação da Orquestra Voadora que a gente vai fazer aí é um fruto de um trabalho já de anos que a gente desenvolve nos palcos, né, mas de uma linguagem que vem da rua, né. Então, são músicas que a gente toca de forma instrumental, né, mas são músicas que o público conhece e canta junto, e tem aquele clima de carnaval, né, aquele clima dos instrumentos de sopro e de percussão. Então, posso resumir que a Orquestra Voadora é uma orquestra de rua, mas que toca em qualquer lugar. Perfeito, Thiago. E a gente pode destacar também sobre justamente essa questão de ter tido a ideia inicial de ser uma orquestra de rua, que depois foi ganhando os palcos, que fala muito sobre a cultura, não é mesmo? Muitas vezes a cultura surge nas ruas e ela vai adentrando nos outros pontos da sociedade e vai ganhando cada vez mais respeito e também alcance dentro da nossa sociedade, não é mesmo? Com certeza, eu acho que a Orquestra Voadora ela nasceu de uma manifestação cultural, que é o carnaval, né? Os músicos da Orquestra Voadora eles se conheceram tocando no Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, nos blocos de marchinha tradicionais, né? E depois de estarem assim todo ano se encontrando só no Carnaval para tocar, a gente resolveu continuar se encontrando ao longo do ano, né? E desenvolvendo um repertório que não fosse só as marchinhas, né? E os sambas, que a gente identificou que a gente consegue nesse formato de fanfarra tocar tudo, qualquer estilo musical, desde o samba até o afrobeat da Nigéria, o rock and roll, o jazz, o funk, tudo isso encaixa, né? Então a gente, né, existiu e se encontrou por conta de uma manifestação cultural, que é o carnaval, né? E a nossa ideia é estar sempre promovendo a cultura nas ruas, né, nos espaços públicos, que é onde a gente se encontrou e é onde a gente acha que a arte tem que estar sempre presente. E também a gente pode comentar e destacar justamente sobre essa questão do desenvolvimento, de ter surgido de uma maneira, de ter surgido justamente no carnaval, de ter surgido nesse movimento cultural que é muito da rua e ter tido todo esse desenvolvimento e ter entrado também dentro de outros tópicos, dentro de outros mundos, dentro da própria música, que é um movimento interessante também, que é uma banda, né, a gente pode dizer, uma orquestra, um grupo que se juntou de uma maneira e foi evoluindo e justamente entrando em outros estilos musicais. Não foi algo que se limitou. A questão do carnaval, o início da orquestra no carnaval não foi algo limitante, mas sim uma porta de entrada, não é mesmo? Exatamente, a gente tem um trabalho assim já de 18 anos, né, em que a gente já fez de tudo nesse percurso, né, e queremos fazer muito mais, mas assim, a gente além de desenvolver shows de palco, né, e tá tocando tanto em festivais quanto em festas particulares, em casamentos, né, eventos internacionais, a gente também já gravou 2 discos, acabamos de lançar o 2º disco agora, né, já fizemos uma peça infantil, um espetáculo musical infantil. Então, assim, daquela ideia original da Orquestra Voadora de estar tocando despretensiosamente na rua, a coisa vai crescendo e foi desenvolvendo por conta da gente estar entendendo a riqueza do trabalho e a resposta que ele tem, né, do público, muito positiva sempre. Então, isso foi impulsionando a gente a estar desenvolvendo cada vez mais. E hoje a gente tem esse universo bem expandido, né, de atuações e a gente está sempre buscando expandir cada vez mais. A gente pode falar sobre, que você já até adiantou um pouco, mas para a gente poder destacar um pouco melhor, eu ia perguntar justamente sobre essa questão de ser algo que remete muito ao carnaval, mas acontece durante todo o ano. Você já adiantou que tem uma boa aceitação do público e que também consegue entrar em ambientes diferentes, como festa de casamento, como você já citou, mas eu queria perguntar especificamente sobre
como que é a procura do público nesse carnaval fora de época, né? Nesse estilo do carnaval fora de época. É algo que chama mais público? Como é que funciona essa parte? Olha, surpreendentemente, a gente a gente sempre teve, na verdade, acho que uma resposta muito positiva, seja em qualquer época do ano, né? Porque o nosso espetáculo, ele é muito pulsante, né? A gente tem essa vibração da rua que a gente consegue transportar para o palco e a gente consegue fazer um som muito vibrante. Então a gente sempre teve assim, essa resposta muito positiva, todo show que a gente fez, a gente sempre teve isso. Então já com esses 18 anos de atuação, a gente consegue ter em algumas praças, por exemplo, um público que já conhece a gente, já é fã e já acompanha a gente. Então, para ter uma ideia, a gente está nessa turnê aí do edital do Sesc, e passamos já por Barra Mansa e semana passada em Campos, e nós tivemos as casas cheias, né? Teatros com lotação esgotada, e muita gente vindo conversar com a gente depois do show, dizendo que se lembrava das primeiras apresentações que nós fizemos nesses mesmos lugares há 10 anos atrás. Né? Assim como nós esperamos a mesma coisa agora, né? De estar tocando no Quitandinha, porque a gente já tocou no Quitandinha anos atrás, e foi muito bom, foi maravilhoso, e a gente sempre tem essa expectativa de, vamos dizer assim, rever, né? O público que já, de alguma forma, já conhece a gente. É um movimento interessante que a gente pode destacar, que é um público cativo, né? Vocês foram criando o público cativo de vocês e não é que vocês vão... Claro, vocês fazem todo o movimento de ir até as cidades, de ir até os palcos, mas as pessoas acabam procurando a Orquestra Voadora também. É um movimento interessante para a gente destacar. Mas, Thiago, eu queria perguntar um tópico que eu acho que é interessante da gente esclarecer para o nosso público. Você falou que a Orquestra Voadora surgiu nas ruas e depois acabou partindo para os palcos. Queria saber, de você como um dos fundadores, como um dos membros, como que é a diferença, tanto na vibração, que é claro, é bem diferente, né, a gente destacar um espaço limitado e uma rua ampla, mas queria saber também de como é que funciona a preparação para a banda, porque também essa parte, toda essa questão de ser um espaço aberto, fica muito diferente, não é mesmo? Sim, eu acho que o legal é que cada ambiente tem a sua particularidade e a sua dinâmica, né? Obviamente que a apresentação de palco nossa, ela é muito mais, vamos dizer assim, detalhista, né, nas nuances, né, os detalhes que podem ser mais percebidos através da microfonação bem feita, né, a ambiência ali onde está todo o teatro está em silêncio praticamente para ouvir o som, né? Então isso faz com que a gente tenha assim um esmero muito grande, está apresentando um show que tem esses estímulos bem destacados para o público. Mas ao mesmo tempo na rua a gente tem a vibração de estar com a presença das pessoas muito perto da gente, né? E aí isso faz com que a gente, na verdade, tenha uma atitude, um jeito de tocar em que é vibrante, é pulsante, a gente toca mais alto, a gente toca para mais pessoas ouvirem também de longe, né? E isso traz assim uma pulsão, uma emoção muito forte. E aí eu acho que o legal é que a gente tenta, e a gente consegue, graças a Deus, trazer esse universo da rua também para o nosso show de palco. Por quê? A gente faz a nossa apresentação no palco e aí, quando chega mais ou menos para o final, a gente sai do palco, a gente desce do palco e vai para o meio do público. A gente sempre faz isso. E esse momento é um momento muito mágico também, em que a gente apresenta para o público também o show de rua, junto com o show de palco. Então é muito legal quando isso acontece. O público fica muito surpreso de ver a gente entrando, descendo, toda uma banda inteira descendo do palco, entrando ali no meio, tocando no meio, como se fosse um bloco de carnaval. Ficou bem interessante e bem diferente, né? Foge do comum, sem a menor dúvida. E eu queria perguntar para você também, Thiago, sobre justamente essa questão do show. A gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, do fim do programa também. Eu queria perguntar para você, você já adiantou que vai ser aqui no Sesc Quitandinha, mas queria perguntar para você como é que está a programação justamente da Orquestra Voadora, porque já está chegando, não é mesmo? É isso, a gente está com assim, nossa programação, nosso repertório é aquele repertório para fazer o pessoal pular e vibrar da primeira até a última música, né? Como eu comentei, a gente acabou de lançar um disco, né, um álbum chamado Elétrica, né? E a gente vai mesclar, né, apresentar algumas músicas desse disco, desse álbum,
né? Mas também nós vamos assim coroar, né, o público com os grandes sucessos que a gente costuma tocar tanto nos eventos na época do carnaval como ao longo do ano. Então é um show que vai estar repleto de interações, repleto de energia, né, vibrante, né? E é isso, a gente está na nossa expectativa máxima, está revendo um lugar que a gente tem um carinho enorme, né? Que já fomos muito bem recebidos pelo público, então isso só faz com que a gente vá para o Quitandinha amanhã, né? Com o coração aberto e vibrando para fazer o show inesquecível, como sempre fazemos. Perfeito, Thiago. E só para a gente passar para o nosso público certinho, que horas que começa o show e como é que as pessoas podem fazer para justamente conferir, poder participar e prestigiar vocês? Então, o show está marcado para as 8 horas, né? E a informação sobre o ingresso, eu acho que é no site do Sesc, né? Eu acho que lá é onde é possível, ou no próprio Quitandinha, na bilheteria, mas no site do Sesc Quitandinha vai ser possível acessar os ingressos. Perfeito, Thiago. E só para a gente poder finalizar aqui, que a gente está aqui conversando, falando sobre esse espetáculo no palco, que vai acontecer amanhã aqui em Petrópolis, no Quitandinha, 8 horas da noite, só confirmando de novo para o nosso público, mas também queria saber se existe alguma maneira do nosso público ficar ligado também no restante da programação de vocês, porque, é claro, também vão querer ficar interessados em saber quando é que vai ter um show na rua, por exemplo, para poder fazer esse comparativo, para poder prestigiar essas duas experiências diferentes. Perfeito, perfeito. Nós estamos nas redes sociais, né, @Orquestra Voadora. Então, quanto mais pessoas que se interessem por nós, curtirem nosso perfil, acompanharem nossas redes sociais, melhor para a gente, para nossa comunicação, para a gente o tempo todo atualizando, né, os fãs do que a gente está fazendo, né? Além disso, a gente tem, né, o nosso álbum que acabou de ser lançado também em todas as plataformas de streaming, chamado Elétrica. Então procurem na sua plataforma, Orquestra Voadora Elétrica, está fresquinho, acabou de sair, né, com muita novidade. Então, todas essas interações, experiências que você possa ter com a Orquestra Voadora, a gente acha que é válido e é maravilhoso que a gente tenha cada vez mais o público interagindo com a gente em todas as instâncias, seja ao vivo, olho a olho, ou seja através da tela, não tem problema. Perfeito, Thiago. Então já fica aqui o convite para as pessoas prestigiarem o show amanhã aqui em Petrópolis, no Sesc Quitandinha, e também para acompanharem lá @Orquestra Voadora, para ficarem ligados em toda a programação e também, é claro, ter aquela possibilidade de prestigiar um show de rua, que a gente conversou um pouco e é bem interessante o conceito, tanto no palco quanto na rua. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje. Foi um prazer te receber aqui no Correio Petropolitano Debate. Eu que agradeço e desejo a todos aí um ótimo dia e que amanhã a gente se encontre lá. Perfeito. E, gente, com essas informações, eu encerro a entrevista de hoje e a sessão do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.